Fala rapaziada, sou o Luiz Felipe, sou monitor de humanos da RF e a gente vai responder a questão 53 da prova amarela do Enem 2021. A questão está abordando o período compreendido entre 1950 e 1960 no Brasil. Nós estamos falando de um cenário de extrema bipolarização no Brasil, uma bipolarização política, uma bipolarização social e econômica também. Quando eu me refiro a uma bipolarização política, nós temos que lembrar que nós estamos vivendo esse período no contexto da Guerra Fria, então é natural que ocorram oposições dentro da política brasileira. Por exemplo, o governo Vargas, que é constituído entre 1951 e 1954, era um governo pró-União Soviética, enquanto o governo JK, Juscelino Kubitschek, que foi compreendido entre 1956 e 1961, era um governo pró-Estados Unidos. Então, há essa bipolarização política, há essa oposição de ideias e ideologias dentro do Brasil. E isso é perfeito, porque juntamente com a questão da bipolarização social e econômica, é o que vai levar essa ideia de que o Brasil é uma pessoa que está trôpega. Há uma descontinuidade nas políticas públicas durante esse período da história brasileira. E além disso, da bipolarização política, eu vou citar também a bipolarização social. Nós estamos falando de um país que está deixando de se tornar um país rural para se tornar um país urbano. Vou citar dados estatísticos aqui, porque em 1950 nós temos apenas 36% da população brasileira residindo nas cidades. E já em 1960 a gente tem um aumento exponencial, esse número sai de 36% para 45%. Algo que seria natural, visto que entre 1950 e 1960, e aqui eu puxo já para a bipolarização econômica, nós temos políticas econômicas muito mais voltadas para a industrialização no Brasil. Nós temos políticas econômicas, como por exemplo o governo Vargas, com a ideia do petróleo é nosso, da exploração das riquezas naturais do Brasil, algo muito mais voltado para a centralização estatal, enquanto no governo JK, de Juscelino Kubitschek, nós temos aí o nacional desenvolvimentismo, plano de metas, um envolvimento muito maior dos Estados Unidos na economia brasileira com a entrada de empréstimos estrangeiros, a entrada de transnacionais no país, a criação da indústria de eletrodomésticos, de bens duráveis e também da criação da indústria de produção de automóveis. Então, quando eu falo de bipolarização, falo também de descontinuidade. As políticas públicas que foram estabelecidas lá na década de 40, na década de 50, elas não tiveram uma continuidade entre governos. E é justamente isso que vai levar a nossa resposta. Quando a letra C fala sobre descompassos, eu estou falando sobre tropeços na política brasileira. Eu estou falando sobre políticas que estão estabelecidas em um governo e não são continuadas no outro. Políticas, ou melhor, a política brasileira está passando por um período de perigo. Ela não sabe se ela se mantém democrática ou se ela volta para um retrocesso político, ela se torna uma ditadura militar. E isso acaba se evidenciando já na década de 60 e 1964, com o golpe de 1964. Logo, a opção que vai responder a nossa pergunta é justamente a letra C, pois ela aborda perfeitamente essa questão de como a política brasileira ela não conseguiu se encontrar dentro desse âmbito. A letra C diz: descompassos na construção de quadros institucionais modernos. Então, tanto essa bipolarização política como a bipolarização social e econômica é o que vão acabar induzindo nós a responder a letra C. É a política brasileira descontinuada. Ela não consegue se situar dentro desse período. Logo, a opção que vai responder a nossa pergunta é justamente a letra C.